Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Ubirajara Nassar, eu sou professor de História e Filosofia e tenho mais de 15 livros escritos. Eu vou comentar hoje com vocês uma coisa que eu acredito que seja fundamental para que nós possamos reconstruir um Brasil forte, seguro e consistente. Em primeiro lugar, eu acredito que nós devemos buscar sempre o equilíbrio emocional e psicológico. E a pátria, que eu gosto sempre de falar nisso, é o toque sublime na minha alma, é a massagem da minha alma, a pátria brasileira. Eu nasci para amar o Brasil, eu nasci para sentir o Brasil, eu nasci para me reconciliar dia a dia com a história do Brasil. Entendendo, compreendendo, percebendo fatos, situações e momentos de engrandecimento e de glória deste país. Então, a gente produz o amor. Quando você ama a pátria, você acaba produzindo um amor diferente. Você se torna uma pessoa mais segura, porque você tem a tua raiz plantada em solo que você nasceu, e principalmente você reconhece as pessoas, você se sente feliz. Mesmo que te ofendam, que te critiquem, você está sólido, você está forte. Isso não chega em você, porque você tem um amor infinito pela pátria. Esse amor, que é o amor inquebrantável, que é o amor de titânio, que é o amor de aço, é a coisa mais bonita no ser humano. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. As tradições espirituais da humanidade estão dentro do Brasil. E o Brasil é a força do amor para o mundo. Do Brasil para o mundo, com amor, com bondade, com dignidade e com muita capacidade. Porque o brasileiro nasceu para triunfar. E nós devemos sempre ter a ideia consolidada desse triunfo. Não é um triunfo soberano, não. É um triunfo da satisfação. É um triunfo da tua forma de se expressar. É o triunfo do teu prazer de viver. Isso é pátria. Pátria é a relação humana, Deus, pátria e família. A tríade sagrada que abençoa a todos, que une a todos, em prol da democracia e da liberdade. Democracia, liberdade e pátria são três fundamentos únicos. Democracia, liberdade, mas principalmente o amor pela pátria, porque sem amor pela pátria não tem liberdade, sem amor pela pátria não tem democracia. Sem amor pela pátria, nós seremos escravos de todas as outras pátrias. Se nós não amarmos o Brasil de verdade, nós seremos escravos de todas as outras pátrias. Portanto, o brasileiro, 210 a 215 milhões de brasileiros, amem o Brasil. Vocês são brilhantes, vocês são carinhosos, vocês são valentes, amem o Brasil. Levantem a bandeira do Brasil. Não tenham receio, não tenham vergonha. Levantem com prazer a bandeira. Ela só faz bem, tá bom? Esses três pontos que eu vou citar para vocês, que equilibram todas as realidades dentro do homem e todas as vivências da sua vida, elas resplandecem e elas aparecem. E aí você vai ter um gosto muito mais profundo e especial de rever o passado, de sentir o passado e de trazer o passado para o seu momento, como uma lição, como um aprendizado, como um cálice de sabedoria. Primeiro ponto que eu acho que é importante nós resgatarmos são os hinos. São os hinos do Brasil, são os hinos das escolas, são os hinos dos bairros, são os hinos que nos criam referências ao país. As bandinhas das escolas, tão tradicionais e tão carinhosas, vamos recuperar isso. As bandas, cada escola do Brasil com uma banda.
fazendo um trabalho de recuperação da história do Brasil, da memória do Brasil, dos homens que construíram esse Brasil. Do mais rico ao mais pobre, todos foram fundamentais, todos foram importantes para a construção desta pátria gigantesca. Todos têm um valor imenso. Então, primeiro recuperar os hinos. Vamos recuperar, todos. Tem uma força intrínseca, inimaginável, um hino. Ele penetra em você, ele te motiva, ele te eleva, ele trabalha o imaginário e faz com que você seja um homem criativo, improvisador, que prioriza a liberdade, porque você tem o teu solo sagrado dentro de você. Tá bom? Então, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto, que eu acho que é também importantíssimo, é a volta nas aulas da educação moral e cívica. É outro ponto importantíssimo. É uma outra realidade que a gente tem que colocar. Se o jovem não estuda educação moral e cívica e não conhece devidamente o seu país, como ele vai querer aprender filosofia? Eu sou professor. Como ele vai aprender Sócrates, Platão, Aristóteles? Primeiro ele tem que ter uma base. Tendo essa base, com certeza ele compreenderá toda a história da filosofia e terá facilidade para compreender visões, linhas de pensamento, correntes políticas, a sua verdade dentro da filosofia e a verdade do mundo e da pátria dentro dele. Ele terá muito mais familiaridade com a terminologia, com as reflexões e, principalmente, ele será motivado pela busca da verdade, porque ele já tem uma base consistente de referência, que é a educação moral e cívica. Que voltem essas aulas tão gostosas de educação moral e cívica. Depois TVPB, não é? Estudos dos problemas brasileiros, mas esse é um outro assunto. Uma outra questão fundamental e primordial é a volta do estudo dos heróis. Vamos estudar os heróis do Brasil. D. Pedro I, D. Pedro II, Tiradentes, Machado de Assis, José do Patrocínio, André Rebouças e por aí vai. Todos os heróis compreendendo a história, o que fez para chegar a esse renome, as conquistas, as lutas, as dores, os sofrimentos, como que se constrói o herói, como que eles foram formados. Foram formados porque eles eram homens ungidos por Deus. Eles foram homens tocados por Deus para realizarem uma missão sagrada. Então vamos entender essas missões sagradas, porque você, meu amigo, também é um herói. Não é? E nada melhor do que ter um exemplo. O exemplo do herói faz com que o jovem siga os caminhos e os princípios do bem, do respeito e do amor. E da compreensão. Não é? Respeito, amor e compreensão. Esse exemplo nasce dos heróis. Não é? Vamos pensar dessa forma. Vamos entender essa realidade que nós precisamos recuperar. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tenham fé, viva a pátria, salve a pátria, confiança no Brasil, confiança nesse país. Vamos com fé, com amor, com expectativa, acreditando na hierarquia, acreditando no amanhã. Salve a pátria, salve o Brasil. Se eu nascesse 1000 vezes eu nasceria no Brasil. Salve a pátria verde e amarela. Tremula a bandeira nacional lá em cima e nos nossos corações.